A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não a usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando que a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 9, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 que você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com o prêmio somado, com as mensagens, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Edilma e sou praticante da palavra do Senhor Jesus o Cristo, como está escrito na Bíblia Sagrada. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão conosco ou querem se ajuntar conosco, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar no coração de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus.
Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para os todos 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos e com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a fazer mais uma oração para dar continuidade aqui, para começar o sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 10. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora à oração. Glórias ao nosso Senhor. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscrito dessa sua igreja virtual pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Que curtem e compartilhem a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número aí de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Hoje é rebanho de número ímpar, rebanho de número ímpar 19 e rebanho de número 20 par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. O capítulo para a meditação do rebanho é o capítulo 7 do livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 7 do livro de Miqueias contém 20 versículos. A corrupção moral de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai de mim, porque estou quanto são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja.
pereceu do erro o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todo espreitam para derramarem sangue, cada um uma caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e as fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, a confusão deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Capítulo 31 do livro de 1 Samuel. Contém 13 versículos. A derrota de Israel e a morte de Saul. Entretanto, os filisteus planejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadebe e Maquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os frecheiros o avistaram, e ele se temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incursiosos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Versículo 19, capítulo 19 do livro de Levítico. Capítulo 19 do livro de Levítico. Contém 37 versículos. A repetição de diversas leis. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. O sorteio do livro da Escritura Sagrada. O livro é Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos.
capítulo 3 do livro de Marcos. Capítulo 3 do livro de Marcos. Capítulo 3 do livro de Marcos contém 35 versículos. O homem da mão ressequida. Versículo 1, 2, 3 e 4. De novo entrou o Senhor Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando ao Senhor Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E o Senhor Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. O livro é 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios contém 21 versículos. As visões e revelações do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E se no corpo ou fora do corpo, não sei. O Senhor Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou no corpo fora, não sei, o Senhor Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito do homem referir. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora... Eu irei agora sortear uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade e conhecimento profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as escrituras sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos ao sorteio agora da denúncia. Denúncia de número 41. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 41. Atenção, todas as vezes que na Bíblia Sagrada estão escritas palavras muito, ou cheio, ou tanto, e mais de um ou uma, e você ajuntando os melhores líderes gerais contigo, você vai ter muita fé, muita paz, muita força, muita alegria, muita graça, muita conquista, muita cura, muita libertação, muita proteção, muita ação e até a vida eterna livre. E atenção, e se você ou quem você trouxer até nós, que nos provar com base na Bíblia Sagrada que esta nossa afirmação é uma mentira, porque os livros citados foram anulados, você vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro. E lembre-se que o nosso Senhor Deus disse para que o ser humano não ande só, é necessário que no mínimo ande 2 juntos. Veja em Mateus 18, 18 a 20 e Lucas 10, de 1 a 3. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 4ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar
o presente ou futuro da sua vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio do rebanho dos guerreiros do exército do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. Lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através da ministração da Tua Palavra para receberem suas bênçãos em abundâncias. Através do poder do sangue do Senhor Jesus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio do rebanho, rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de 2 Samuel contém 32 versículos. Davi é aclamado rei de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a algumas das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Aionã e Jerelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi de que os homens de Gileades foram os que sepultaram Saul. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. Vamos ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos. O castigo contra a maldade de Israel. Ouva a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolheis,
Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha pressa. Levantará o leãozinho do corvil a sua voz, se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. O livro é Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Nínive. Versículo 1, 2, 3 e 4. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros do dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tocha, corre como relâmpago. Glórias ao nosso Senhor. E vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Apocalipse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Capítulo 19 do livro de Apocalipse contém 21 versículos. O júbilo no céu. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que se corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes desprotaram-se e adoraram ao Senhor Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Vamos agora ao último rebanho. Último rebanho, rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Vamos ao sorteio do livro. O livro é 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Livro de 1 João. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. O capítulo é o capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João contém 21 versículos. Os falsos profetas e os verdadeiros santos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Amado, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procede do Senhor Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nistos, reconhecei o Espírito do Senhor Deus, todo espírito que confessa que o Senhor Jesus Cristo veio em carne e é do Senhor Deus. E todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não procede do Senhor Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem,
e pressentemente já está no mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei agora novamente sortear mais uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira proposta com esta mensagem disponível em nossos canais. Canal sorteio da denúncia. Denúncia de número 5. Denúncia de número 5. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa denúncia de número 5. Nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia. E também mais eficientes do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que eram feitas por carta, as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações estão erradas, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos sortear aqui mais uma oração para dar continuidade ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos. A missão de Paulo, o ministério do Evangelho. Versículo 24, 25, 26 e 27. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte do Senhor Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra do Senhor Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais o Senhor Deus dá a conhecer, seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro das Escrituras Sagradas, livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque.
O capítulo é o capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. A oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anjos e no discurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão e ali está velado o seu poder. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Tito. O capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos. A obediência às autoridades, a salvação pela graça, leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outroramos eram nécidos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, e vivendo em malícia e inveja, odioso e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. O capítulo é o capítulo 5 do livro de Romanos. Capítulo 5 do livro de Romanos contém 21 versículos. A justificação pela fé e paz com o Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com o Senhor Deus por meio de nosso Senhor Jesus o Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória do Senhor Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro das Escrituras Sagradas. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 11 do livro de Zacarias. Capítulo 11 do livro de Zacarias contém 17 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Abre o Líbano as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Gente, o cipreste, porque os cedros cairão, porque as mais excelentes árvores serão destruídas. Gemei o carvalho de Baçã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer uma oração
para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando a vocês, mentalize aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro é 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos ao sorteio do livro do capítulo do livro de 1 Crônicas. E o capítulo é o capítulo 27 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 27. Capítulo 27 do livro de 1 Crônicas contém 34 versículos. Os turnos de serviço para cada mês. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sobre estes filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabidiel. Em seu turno havia 24.000. Eram estes os filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aioita, e cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lamentações. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. O capítulo é o capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os sofrimentos do cerco. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objeto de barro, obra das mãos de olheiros. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruz no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca, e os meninos pedem pão, e ninguém há que lhes dê. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de
Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém um capítulo e 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésio. Versículo 13, 14, 15 e 16. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que os recebas para sempre. Não como de escravos, mas muito acima de escravo, como irmãos caríssimos, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne quer no Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Crônicas, 36 capítulos. Segunda Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônicas. O capítulo é o capítulo 30 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 30. Capítulo 30 do livro de 2 Crônicas contém 27 versículos. A celebração da Páscoa, versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, Ezequias enviou mensageiro por todo Israel e Judá. Escreveu também carta a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa no Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrar a Páscoa no 2º mês. Portanto, não o puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinha santificado sacerdote em número suficiente e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. O livro é 1 Coríntios, 16 capítulos. Primeira Coríntios, vamos ao sorteio. O capítulo 9 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 9. Capítulo 9 contém 27 versículos. A libertação e os direitos do apóstolo Paulo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi o Senhor Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. A minha defesa perante os que interpretam é esta: não temos nós o direito de comer e beber. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te traz no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examine a si mesmo. Em segundo lugar, examine a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de fé de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor.
Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos 20 números, do qual eu pedi, para que você mentalizasse o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio agora dos números. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Miqueias, no capítulo 7. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 31. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 19. Número 4, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 3. Número 15, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Número 17, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Número 16, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Número 7, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Número 19, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 19. Número 18, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 4. Número 6, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Número 11, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Número 2, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Número 9, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 5. Número 12, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 11. Número 1, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 27. Número 8, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 4. Número 10, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Número 5, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 30. E por último, número 3, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a nossa finalização. Vamos às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37300 e até 1h12 da madrugada na igreja @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo.
E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiro. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E além de todos, terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença, que o Espírito Santo possa abençoar cada um de vocês que ficaram comigo até agora nesta live, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.